Bom, pessoal, eu vou explicar agora os operadores lógicos que vão ser usados aí, que vocês poderão utilizar nos programas, que são bem úteis aí, bem práticos. Qual que é a finalidade dele? O que ele serve, né? Serve para combinar resultados de expressões e retornam aí se o resultado é final, né? No caso, verdadeiro ou falso. A gente tem três operadores lógicos: o operador AND, o operador OR e o operador NOT. São as operações similares às operações que a gente tem com a funcionalidade das portas lógicas. A operação AND é o E, a operação OR é o OU e a operação NOT é o NÃO. Então, eles são utilizados normalmente nas estruturas de controle, junto com os operadores relacionais. Por exemplo, aqui ó, um teste usando o comando if, né? A gente usa nas estruturas de controle. Então, no if, posteriormente, quando a gente estiver estudando no for, no while, são as estruturas aí onde a gente tem a condição de funcionamento. Então, nessa condição, a gente usa a expressão e aí a gente pode combinar com o operador lógico, a gente pode fazer a combinação de expressões, né, dos operadores relacionais. Né? O operador aqui igual, testa se o port AF0 é igual a 1. Então aqui, se o port AF0 for igual a 1 ou o port AF1 for igual a 1, ele vai retornar verdadeiro. Né? Se os dois estiverem em 1, retorna verdadeiro. A operação OU, qualquer uma dos testes lógicos, se der 1, ele retorna verdadeiro. Então aqui eu poderia ter tanto, aqui se o port A estiver em 0, né, vai dar falso aqui, mas se o port AF1 estiver em 1, aqui vai dar verdadeiro. Então 0 ou 1 dá 1. Só se os dois tiverem 0, as duas entradas tiverem 0, é que aí vai dar falso o resultado final aqui. Então, operação ou qualquer uma das expressões que esteja verdadeira, que seja verdadeira, o resultado final será verdadeiro. Já na operação AND, os dois testes lógicos aqui da operação relacional tem que ser um resultado. O teste lógico tem que dar 1. Então, se o port AF0 for 1, então tem que ser 1 para dar verdadeiro. E, então aqui é a operação E. O port AF1 também for 1, aí sim o resultado final será verdadeiro. Qualquer uma das entradas que tiver em 0, o resultado vai ser falso. Então, aqui é a operação E. Tanto uma quanto a outra tem que ser verdadeiro, para o resultado final ser verdadeiro. E aqui no OU, qualquer uma das entradas sendo verdadeira, o resultado final é verdadeiro. Na operação NOT, a gente tem, por exemplo, se eu colocasse, se não o port AF0 for igual a 1, a gente coloca entre parênteses aqui. Se não for 1, ou se o port AF, ou se não for 1 aqui, né, por exemplo, eu posso usar em uma expressão, ou nas duas, né? Só que esse operador lógico não, aqui no trabalho, né, esse é um operador que é usado na linguagem C em geral. Aqui na linguagem de programação para microcontrolador, como a gente trabalha muito com sistema binário, só 0 e 1, não tem muito sentido se a gente fazer um teste que se o port AF0 não for igual a 1. Se não for 1, então é igual a 0. Então, o que a gente faz aqui? Ao invés de colocar um não port AF0 igual a 1, que fica mais complicado de entender, a gente coloca se o port AF0 for igual a 0, né? Então é muito mais prático. Basta a gente trocar o 1 por 0, seria o inverso. A operação inversa aqui. Então, ao invés de usar o NOT, a gente basta inverter o 1 por 0. Quando a gente está trabalhando numa programação onde a gente tem, quando a gente tiver variáveis com valores que não sejam 1 e 0, por exemplo, se não for 9, se não for
um resultado de um outro valor que não seja 1, aí faz sentido, né? Porque aí você está testando só que ele não for 9. Então pode ser qualquer outro valor menos o 9, por exemplo. Então aí faz sentido usar um NOT. Aqui no caso para a gente não é muito prático. Eu vou dar um exemplo aqui agora, antes de explicar o operador bit a bit. Eu vou usar os operadores lógicos aqui para a gente entender aqui num programa como que a gente poder simplificar um programa. Eu posso simplificar esse programa aqui. Esse programa é o programa da esteira automatizada. Então, lembrando lá da esteira automatizada, a gente tinha... Deixa eu pegar aqui para vocês a esteira automatizada. Então, a gente tinha aqui essa explicação aqui, esse desenho aqui que explicava. Então, a gente tinha o seguinte: se o RA0 é um sensor de presença, né? Se ele tivesse ativado, a peça estava identificada. Então a gente tem o teste aqui, ó, porte F0 igual a 1. Então se ele tiver em 1, aí ele vai verificar o né, se a peça é grande, se a peça se é muito grande, se é muito pequena, se é uma peça boa. Então tem que ter uma peça para ele fazer alguma coisa. Então esse if aqui controla todo o conjunto. Esse if aqui controla todo esse conjunto aqui, ó. E esse bloco aqui é o do while. A chave aqui controla o while. E a última chave aqui é a do void main, da função principal. Então aqui no caso, esse if, se tiver uma peça, ele executa a sequência aqui. Ou seja, ele vai verificar se a peça é boa ou não. Então, aí tem aqui, ó, se o port F2 for igual a 0, aliás, aqui, se o port F1 for igual a 1, aí ele vem aqui, né, ele verificou que a peça foi detectada aqui pelo sensor do RA1, né, que é um sensor baixo aqui. Aí ele tem que verificar, eu não sei se a peça ainda é boa ou se ela é muito alta. Então, se o port F2 for igual a 0, aí eu faço o quê? Se ele for 0 é porque a peça é boa, não chegou no sensor mais alto aqui. Então, eu executo essa sequência. Então, eu poderia fazer esse teste lógico dessa forma aqui, ó. Se o port F2 for igual a 0, eu tiro daqui e coloco aqui, ó. Então, os dois têm que estar nessa condição. É um E. Tem que estar em 1 no porte AF1 e tem que estar em 0 no porte AF2. Se tiver nessa combinação lógica, aí ele faz essa operação aqui. Ele faz esse conjunto de operações, na verdade, né? Então eu posso fazer dessa forma. Então, se o porte F1 for igual a 1 e o porte F2 for igual a 0, ele descarta a peça que conta 8 segundos, liga a esteira, conta 8 segundos e quando a peça cair aqui, né, aí em seguida ele pode desligar a esteira. É o tempo suficiente para ele descartar a peça boa. Tá? Porte BF0 é o motor, né? Você vai ligar e depois de 8 segundos desligar. Aí eu posso tirar esse else aqui, né, e aqui fazer o tiro. Vou testar se a peça é muito alta, por exemplo. Aqui no caso, se o porte AF1 for igual a 1 e o porte AF2 for igual a 1 também, aí eu faço isso aqui, ó, que é o que? Descartar a peça aqui na caixa de peças ruins, acionando o cilindro. Então ligo a esteira, conto 5 segundos, gera um delay de 5 segundos, desligo a esteira, aciono o cilindro pneumático, né, através da válvula eletropneumática, abro a válvula, injeta o ar, por 1 segundo ele avança o cilindro e aí desliga o cilindro. Tá? Desliga a válvula, né? Fecha a válvula, o cilindro recua. É um cilindro com retorno por mola. Eu liguei a válvula, o ar faz avançar. Desliguei a válvula, fechou o ar, ele volta, o cilindro retorna. Então,
executou essa operação aqui. Agora eu posso fazer aqui, ó, se o port F1 for igual a 1 e o port F2 for igual a 1, é uma peça ruim. Posso fazer a mesma coisa aqui nesse bloco. Se o port F1 for igual a 0, ou seja, o sensor aqui não detectou, e o outro sensor lá mais alto também não detectou. Aqui praticamente, no caso aqui, nem precisaria fazer esse teste, porque se o sensor baixo aqui não detectou, obviamente o de cima aqui também não vai detectar, porque a peça é muito baixa. Então nem precisaria fazer o segundo teste aqui, mas a gente, né, deixa aí como garantia. Então faz a mesma coisa, tá? Ele vai fazer o mesmo processo que o de cima aqui. Então ele vai descartar a peça também. Aqui a gente faz esse deslocamento aqui para facilitar a interpretação do programa. Esse if aqui é o conjunto aqui completo. Esse if aqui está controlando esse bloco apenas. Aqui, ó. O port BF0 igual a 1, delay de 8000 e o port BF0 igual a 0. Então, controla esse bloco, esse if controla esse bloco e esse if controla esse terceiro bloco aqui. Então, eu estou usando aqui então os operadores, né, no caso todos eles são AND aqui, usando os operadores lógicos. Aqui é a chave do if, que se tiver peça ele faz alguma dessas operações, senão ele não faz. Ele pula e fica só testando se tem peça. E aqui é do while, a chave do while, e aqui é a chave do void main. Então esse seria um possível estrutura desse programa. Poderia simplificar mais esse programa. Poderia colocar aqui, ó, se o port AF0 for igual F1, se o port F1 for igual a 0 e o port AF2 for igual a 1, ou, né, no caso aqui, ó, ou, agora eu coloco aqui um ou, port AF2 for igual a 1, ele faz esse bloco. Porque se o port F1 for 0, a peça é pequena, muito pequena, não chegou aqui. E se o port F2 for igual a 1, é porque ele chegou lá no R2, no RA2. Então, eu consigo pegar as duas situações simplesmente usando essa estrutura, esse if aí. Aí eu eliminaria esse bloco aqui. Percebe como fica? Eu posso simplificar bastante o programa? Aqui eu já pego as duas situações. Então, se o port F1 for igual a 1 e o port F2 for igual a 0, é uma peça boa. Agora, se o port F1 for igual a 0 ou o port AF2 for igual a 1, então são as peças muito altas ou muito baixas. Aqui tem um detalhe, né? Então, uma coisa que eu estou fazendo aqui, né? Se eu descarto a peça aqui, né, no caso, se eu descartar a peça aqui, aí depois eu vou fazer os testes. Se o port AF1 for igual a 0, ele vai estar, a peça já foi embora. Então o que eu tenho que fazer? O ideal é colocar esse bloco aqui, a mesma coisa no programa anterior, né? Eu teria que ter feito isso aqui, testar primeiro, porque aí ele faz primeiro o teste se a peça é muito baixa, porque se ela é muito baixa esse sensor não vai detectar. Se eu pegar uma peça boa ou uma peça muito alta e mandar ela embora, ou uma peça muito boa, peça boa, executar o primeiro if e a peça for descartada, ela não vai ter como detectar aqui no sensor depois no segundo if. Então primeiro eu testo se o port F1 é igual a 0, né? Aí eu vejo se ela é muito baixa realmente, e aí depois eu faço esse outro teste aqui. Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Então basta fazer essa troca. Na estrutura com os 3 ifs aqui também é a mesma coisa. O ideal era ter testado primeiro se a peça é muito baixa primeiro. Ok? Então é isso aí.